O profeta Ezequiel, no capítulo 28, ele diz, verso 12, a última parte do verso 12, vamos ler o 13, 14 e 15, ele dizendo assim, diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os teus engates, ou engastes, e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Versos do profeta Ezequiel, versos emblemáticos, versos que nos trazem dúvidas até, trazem também desejo de compreendê-lo, o que significa tudo isso. Muitas pessoas elas ficam cheias de dúvida quando param para pensar na origem do pecado. Qual é a razão da existência de todo mal, de todo pecado? Muitas pessoas veem a obra do mal com os terríveis resultados que ele tem trazido à humanidade, as misérias, as desolações, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim. Quando olhamos para estas situações, até questionamos como tudo isto pode existir sobre o reinado de um ser infinito em sabedoria. Como tudo isto pode acontecer ou surgir em um reino onde o rei tinha poder, tinha infinitude, tinha e tem um rei de amor. Como pode isso pode acontecer no reino de Deus, no reino de Cristo? Porque foi um grande golpe do reinado de Cristo. Esse é um mistério. É um mistério, meu amado, que não podemos encontrar explicações claras. E as incertezas sobre o assunto deixam muitas pessoas cegas, por incrível que pareça. Deixa muitas pessoas impedidas de ver as verdades claramente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação, só porque não temos explicações do fato de por que surgiu o mal, como surgiu o mal, e as pessoas então ficam cegas às muitas verdades que são essenciais à salvação. Há pessoas que, em suas pesquisas sobre a existência do pecado, se esforçam para investigar aquilo que Deus não revelou. Percebeu? E por isso, não encontrando solução para as dificuldades dos seus questionamentos, passam a confrontar o governo de Deus, a duvidar do governo de Deus, passam a ter dificuldade em compreender o amor de Deus. E muitos que têm inclinação para a dúvida e com raciocínio capcioso se aproveitam disso
como desculpas para rejeitar as grandes verdades da palavra de Deus e até rejeitar a crença em Deus, porque não encontrou resposta. Não tenho resposta. Ele duvida de Deus, da Bíblia e do grande plano da salvação. E outras pessoas, no entanto, deixam de ter uma compreensão satisfatória desse grande problema do mal que afetou a humanidade, se apegam às tradições, se apegam a interpretações equivocadas e assim vão obscurecendo os ensinos da Bíblia sobre o caráter de Deus, sobre a natureza de Deus, a natureza do governo de Deus, sobre os princípios que norteavam e norteiam o governo de Deus, sobre como Deus lida com o pecado e o pecador. Então, dúvidas, problemas, questionamentos, interpretações próprias, interpretações da tradição, interpretações equivocadas. Complicado, não é? É um assunto complicado, é. Temos todas as respostas? Não. Deus não deixou todas as luzes sobre isto. Mas, querido, não é por isso que podemos, portanto, começar a questionar o caráter de um ser criador, mantenedor e salvador. Não é porque não compreendemos todo o caráter do ser Deus, é que vamos questioná-lo. Nós não compreendemos nem o nosso próprio caráter. É impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. É impossível. Contudo, nós podemos compreender o suficiente. Percebeu? Compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus em todas as suas formas, em toda a sua relação com o mal, ela possa ficar plenamente evidente. É possível. Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Ok? Entendido isso? Não é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. As Escrituras é muito clara. Deus não é responsável. Ele não criou o mal. Ok? Ele nunca privou ninguém de sua graça. Nunca. Ele nunca interferiu na liberdade de ninguém. Nunca houve deficiência no governo de Deus. Nunca houve deficiência no governo de Deus que motivasse a rebelião de Lúcifer. O pecado, vamos dizer que ele é um intruso, um grande intruso, e a presença dele não tem justificativa. É algo, meus queridos, misterioso, inexplicável. Um dia, lá na eternidade, Deus vai colocar isto às claras para o planeta Terra. Por que isso surgiu? Já temos uma ideia, mas não compreendemos o todo. Justificar o surgimento do mal é o mesmo que defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma razão para ele, um motivo para a existência do mal, ele deixaria de ser mal. Ele deixaria de ser pecado. Então a nossa única definição de pecado
é o que se encontra na palavra de Deus. Não tem outra. E qual é a definição, Daniel? A definição de pecado na palavra de Deus é transgressão da lei. Transgressão dos princípios divinos. Transgressão de ordens. Isso é pecado. Transgressão de ordens. Como o questionamento é o céu, ele tinha ordens, leis que regiam e regem o céu. Na nossa sociedade também tem ordens, que são leis que regem a nossa sociedade. A transgressão de qualquer princípio destas leis, destas ordens, surge então o pecado. Pecado é transgressão de leis, de ordens, de princípios que norteiam o bom andamento, o bom funcionamento de uma sociedade. E quando nós desrespeitamos, questionamos as ordens estabelecidas, cometemos pecado. Alguns dizem não existe pecado. Muitos que se dizem sábios dizem que não existe pecado. Mas a palavra pecado significa exatamente isso. Transgressão de leis. Transgressão de ordens. Percebeu? Simples assim. Fácil de compreender. Escrito, lido, desenhado. O simples fato de você passar um sinal vermelho com o seu carro, você está cometendo um pecado. Não está escrito isso na Bíblia, né? Atravessar o sinal vermelho, cruzar o sinal vermelho é pecado. Não está escrito assim na Bíblia. Pronto, mas isso é pecado, porque é uma ordem, é uma lei. O simples fato de não pagarmos os nossos impostos, nossos IPTUs, IPVAs e etc, que são centenas, não é? É pecado, porque você transgride um princípio estabelecido em lei. O simples fato de você invadir, um aparente simples fato, de alguém invadir uma propriedade privada, invadir a sua casa, invadir o seu terreno, é pecado. Um simples fato. Porque existe lei que fala sobre essa conduta. Então, pecado, meu querido ouvinte, não tem justificativa. Não tem explicação. O simples fato de irmos ou nos rebelarmos com uma lei, nos rebelarmos contra uma lei, é pecado. E a manifestação, meus amados, pecado é a manifestação de um princípio em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. E foi isso que aconteceu. Questionamento de um princípio divino. Guerra contra um princípio divino. Antes do surgimento do mal, queridos ouvintes, havia paz e alegria em todo o universo. O que nós perdemos, não é? Havia paz e alegria. Era só isso que reinava em todo o universo. E eu acho engraçado que tem muitos que questionam que se o planeta fosse assim, isso não prestava. Como tem gente difícil de entender as coisas, né? Se houvesse apenas paz e alegria no universo, o universo não prestava. Então precisa de haver um pouco de mal e um pouco de bem para que haja um equilíbrio. Que ideia mais diabólica mesmo, não é? Exatamente. Existem essas defesas. Então, tudo no planeta estava em perfeita harmonia, com a vontade daquele que criou todas as coisas. E aí outros questionam, mas nós não podemos estar sujeitos à vontade de um alguém.
Ora, que loucura, né? É por isso que o mundo vive nessa miséria. Não queremos estar sujeito à vontade de alguém que criou. Perceba? Perceba como é terrível. Sabe que tudo estava em perfeita harmonia, tudo era paz e muita alegria. O amor de Deus, ele reinava supremo. O amor de Deus era supremo no coração de todos os seres. O amor dos seres criados por Deus era um amor imparcial. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, ele era um com o Pai, um em natureza, um em caráter, um em propósito. O único ser em todo o universo que podia conhecer os desígnios de Deus, Jesus, Cristo, o Verbo. Então, por intermédio de Cristo, o Pai havia criado todos os seres celestiais. E a Bíblia diz isso. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Colossenses 1,16. Nele quem? Jesus. E todo o céu mantinha lealdade a Cristo e também ao Pai. Eles eram um e são. Eram, verbo passado, mas são um em propósito, em harmonia, em caráter. E agora, uma vez que a lei do amor era o fundamento desse governo, a felicidade de todos os seres criados dependia da perfeita harmonia com os grandes princípios da justiça. Não eram princípios fajutas como existe em nossa sociedade. Não eram princípios que podem ser vistos nestes princípios subterfúgios, escapes, interpretações. Eu posso interpretar assim. Um advogado interpreta de uma forma um princípio da lei, outro de outra forma. Um acha uma brechinha aqui, outros acham uma brechinha lá. Mas no governo de Deus não havia isso. Não tinha brechinhas aqui ou brechinhas ali. Grandes princípios de justiça que só existem no governo de Deus. Então, Deus deseja de todas as suas criaturas um serviço de amor. Uma homenagem que brota de um reconhecimento consciente do caráter de Deus. Deus, ele não tem prazer em uma submissão forçada. Não. Você é obrigado. Você tem que seguir a risca. Não, ele não tem prazer nisso. Ele confere a todos, seres celestiais, outros mundos criados, planeta Terra, ele sempre concedeu a todos, conferiu a todos o livre-arbítrio, para que todos prestem um serviço voluntário a ele, Deus, que é o Criador, que é o mantenedor, que é o Salvador, mas também prestamos um serviço voluntário ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então Deus não tem prazer em submissão forçada. Ele deu a todos livre-arbítrio. Esse é um grande princípio do governo de Deus. É um dos pilares do governo de Deus. Livre-arbítrio. E como no governo de Deus não há injustiça, como no governo de Deus não há erros algum, você queira pensar o que você quiser, mas não há erro algum. Então, os seres celestiais
prestavam uma fidelidade, uma homenagem, uma obediência tal a esses princípios que era só alegria, só paz. Não havia convulsão celestial, não havia. Porque não tinha como questionar aqueles princípios de tão maravilhoso que eles eram e são. Mas sabe, de repente surge um ser que preferiu subverter, perverter aquela liberdade. Surgiu um ser. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, havia sido o mais honrado por Deus, o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Que coisa, né? Houve ali alguém que resolveu questionar aqueles princípios que não havia como questioná-lo. Mas como todos os seres tinham liberdade, livre-arbítrio, alguém resolveu questionar. E exatamente em um ser que abaixo de Cristo era o mais honrado entre o céu, ou no céu, e em todo o universo. Antes da sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins, cobridor santo e puro. Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de pedras, ou melhor, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia em que se achou iniquidade em ti. Era perfeito desde o dia em que ele foi criado, criatura, portanto, até o dia em que ele resolve questionar o governo de Deus. Percebeu? Até o dia em que ele resolve se encher de orgulho, de ambição. E Lúcifer, ele podia ter continuado a desfrutar da graça de Deus. Ele podia. Ele foi criado para isso, para desfrutar da graça de Deus. Ele podia continuar sendo amado e honrado entre todos os seres celestiais e pelo próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele podia continuar exercendo as suas nobres habilidades para abençoar e para glorificar o Criador e abençoar o céu, abençoar o universo criado por Deus. Ele foi criado para isso, mas ele não foi criado bitolado. Ele não foi criado sem poder se pensar diferente. Não, ele não foi criado assim. Deus nunca criou seres para não pensar diferente. Mas como o governo de Deus é tão perfeito, os seres celestiais até ali não questionavam, porque não tinha o que questionar. Seres super inteligentes. Você imagina a inteligência dos seres celestiais? Você imagina? Você imagina a inteligência dos seres celestiais? Dos anjos celestiais? Se existe ser humano inteligente, e como existe ser humano inteligente, imagina os seres celestiais sem pecado, sem nenhuma mancha de pecado. Mas eles não foram criados para ser bitolados, para não pensar diferente. Não, eles não foram criados assim, eles tinham livre-arbítrio. Mas não havia como questionar, o porquê questionar.
Porque o governo de Deus é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito. Você não imagina o que é perfeição. Não havia como questionar, mas um ser, de repente, resolve questionar. Resolve questionar. O profeta, ele diz, o seu coração se elevou por causa do quê? Da sua beleza. Ele era belíssimo. Oh, como eu sou bonito. Como eu sou belo. Sou melhor do que os outros. Olha bem, ele foi se corromper exatamente em uma característica do governo de Deus. Bela, beleza, belíssimo. É uma das características do governo de Deus. O governo de Deus em tudo é belo. Mas como ele era muito belo, ele se corrompeu por causa da sua formosura. Ele é sábio. No governo de Deus só há sabedoria. São seres com uma inteligência. Diz a ciência que nós exercemos 2 ou 3% da nossa capacidade. 2 ou 3% da nossa capacidade. Uns mais um pouquinho, outros menos um pouquinho. Mas não usamos nem 7% da nossa capacidade. Imagine os seres celestiais, eles usam 100% da sua capacidade. E agora o Lúcifer aqui, perfeito, sábio, cheio de resplendor. Pouco a pouco o Lúcifer foi dando lugar ao desejo de exaltação própria. E diz a Bíblia, estima o teu coração como se fosse o coração de Deus. Que coisa, né? Tu dizias no teu coração, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, o que é o perigo, né? O perigo, né? Como os seres humanos também têm esta mesma ambição, né? Subir, ser mais, ser melhor, porque é sábio, porque é belo, porque é bonito, porque tem poder financeiro. Pensa, subirei, serei mais do que fulano, do que ciclano, vou tomar o lugar dele. Isso está na gênese humana, na genética humana. Em vez de querer fazer a vontade de Deus, que devia ser o alvo supremo das afeições e da lealdade de todas as criaturas, o esforço de Lúcifer era conquistar para si a homenagem dos seres criados. Olha, seres criados, olha, eu sou igual a Deus, por que eu não posso governar também? E agora ele queria chamar a atenção para si. Ele cobiçou a honra que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho Jesus Cristo. E esse príncipe dos anjos aspirava um poder que somente Cristo tinha o direito de exercer. Porque Cristo, na versão, para nós entendermos um pouco da divindade, chamado Filho de Deus, mas Jesus não é criatura. Jesus não foi criado. Ele é Deus. Percebeu? Ele não é criatura. Ah, mas ele nasceu da Virgem Maria. Ele era, antes de todas as coisas, ele é o princípio de tudo. Jesus era, ou melhor, ele não era criatura, ele era o Criador. Ele não foi criado. A Bíblia diz que ele era desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Não dá para explicar a existência de Deus. Percebeu? E todo o céu, ele tinha alegria em refletir o caráter de Deus, de Jesus. Mas o Lúcifer, de repente, resolve querer usurpar o lugar de Jesus. Foi o grande estupim, né, para a entrada da rebelião, do pecado.
que hoje afeta o nosso planeta Terra, afeta a humanidade. Que tristeza, né? Portanto, quero deixar a mensagem nesta manhã aqui para você, que o caráter de Deus não dá. O caráter de Deus, do governo de Deus, a perfeição do governo de Deus é inquestionável. Por isso, antes da rebelião de Lúcifer, nunca tinha havido rebelião. Depois da expulsão de Lúcifer, no céu, nunca mais houve rebelião. Por quê? Porque não tem como se rebelar com um governo com as características do governo de Deus, que a perfeição é total. Então não tem como questionar. Mas um ser questionou. E vemos a tragédia que foi. No próximo sábado queremos continuar analisando esse assunto, entendendo que Deus, ele é perfeito, o seu caráter é perfeito, e ele deu a liberdade para mim e você escolher o que nós escolhemos. Seguir os princípios de Deus, imitar o caráter de Deus que é perfeito. Pensemos nisso, tomamos a decisão. Não vamos nos rebelar contra o governo de Deus, porque não há o porquê. Não há brecha, não há lacuna, porque é perfeito todo o governo de Deus. Oremos, Pai querido, te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor. Embora o pecado afetou esse planeta, o Senhor tem um plano, estabeleceu um plano, e o seu plano está se cumprindo e se cumprirá completamente quando o Senhor resgatar-nos desse mundo de dor e pecado. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, quero desejar a você um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.